Estou aqui com Sônia Norões, Lessa Norões, e ela agora vai me dizer, que eu estou doido que ela me diga como é que ela fez isso. Chegou lá, juntou o pessoal todo, fez o trabalho, porque é muito importante também essa questão operativa, né? Sim. E é uma região muito bonita, porque Taquaritinga, especialmente a sua parte alta, na verdade a Serra da Borborema, é a divisão entre Pernambuco e Paraíba. E nós buscávamos um lugar de repouso com um clima ameno. E Taquaritinga, não é, nos surgiu pela possibilidade do conhecimento através de outras pessoas. E quando eu cheguei naquele lugar, eu busquei uma interação com aquela população e eu percebi que todas as casas onde eu chegava, boa parte das casas até hoje não tem as instalações sanitárias, boa parte ainda não tem água. Na época da chuva, muitas crianças não vão à escola porque o automóvel não pode circular. Então, na minha busca de interação com as... O ônibus que pegava as crianças? São Toyotas, não é como a gente chama, é uma Toyota, é aquele Jeep alongado, que é uma característica das cidades de interior brasileiro, e essas Toyotas, elas circulam pelos sítios, pegando apanhando as crianças para levar para a cidade, como se nos sítios você não pudesse, nas regiões dos sítios, ter escolas, né? ter os seus espaços de geração de conhecimento. E as motos por lá? Ah, sim, o cavalo de aço, que a Rede Globo já anunciou há muito tempo. O cavalo de aço é de fato uma solução. Essa região é uma região muito próxima do centro da cidade, da sede. É possível até ir caminhando. Eu penso que é em torno de 3, 4 quilômetros, não é uma coisa tão distante. Mas quando eu chegava para visitar essas pessoas, as minhas novas... Eu era nova vizinha e eu queria uma aproximação, até porque eu tenho uma admiração pelo conhecimento que essas pessoas detêm. Elas sempre me ofereciam chá. Uma me oferecia o chá de hortelã, a outra me ofereceu... Não era o cafezinho típico? Não, se bem que é uma região que produz café. Aliás... Mas para vender fora. Mas o consumo do café... eles têm um conhecimento sobre a oportunidade do consumo do café e a oportunidade do consumo do chá. Porque como eles não dispõem de muitos recursos para cuidar da própria saúde, há um conhecimento intrínseco sobre o que é adequado em cada momento. Que o chá é muito melhor para a saúde do que o café. Em alguns momentos, sim. Não, Eles têm essa informação e a gente despreza essa informação que essas nas pessoas... grandes cidades brasileiras e mundiais, quase todas, eram um café. Quer um café? Aqui no Brasil é demais, né? Sim. Na Europa também é Na café. Europa é muito chá, não é? As pessoas lhe oferecem chá com muita frequência. Nos Estados Unidos é muito café. Porque o café também é um estimulante. O café também tem propriedades medicinais. Mas não faz tão bem a saúde quanto o chá, não. Porque como nós conhecemos menos o nosso corpo, nós quase não conhecemos mais o nosso corpo, porque nós sempre temos um recurso para as situações de mal-estar, a gente não está muito atento a isso. Mas as pessoas que não dispõem desses recursos, sim, então elas sabem qual é o momento de tomar o café e qual é o momento de tomar o chá. Então elas ofereciam, inclusive uma dessas famílias me ofereceu um chá de acônito. E eu não sabia o que era acônito, e eu tenho a informação de que os chás, às vezes, são benéficos para um tipo de organismo, mas não são para um outro tipo de organismo. A alimentação deles era diferente da minha. Então, sempre que eu voltava, eu recorria à internet, que eu penso que é a roda mental, não é? É o que faz... É o que vai fazer girar todos esses conceitos que nós temos hoje sobre economia, é o advento da possibilidade da internet, porque possibilita a circulação do conhecimento numa velocidade que não se conhecia até esse momento. Isso é verdade. Então, Isso eu concordo em gênero, não me assino embaixo. Eu chegava em casa e punha o nome popular da planta que elas haviam me oferecido chá. E quando eu coloquei acônito, eu vi que o acônito era uma planta venenosa. A primeira informação foi essa. E então eu apanhei uma amostra dessa planta, que eu havia bebido chá da vez passada, e levei para o IPA, o Instituto de Pesquisa Agronômico, que aliás desenvolve um trabalho muito importante nessa área. E eu fiz veicular essa informação. Aquelas pessoas ficaram sabendo que todas as vezes que elas me ofereciam chá, eu apanhava uma representação daquele vegetal e eu trazia para o IPA.
eu coletava com a informação que eu possuo sobre como se deve coletar uma planta, porque eu já me interessei pelo assunto, eu já tive a oportunidade de fazer um pequeno curso sobre isso na França. Então, eu coletava a representação desse vegetal, eu levava para o IPA, e o IPA fazia a identificação científica desse vegetal. E aí, com a identificação científica, com o nome em latim, que é o que permite que você saiba de fato o que é aquele vegetal, eu punha aquele nome na internet e eu recebia informação. Então, eu fiquei sabendo que o que eles me ofereceram como chá de acônito, que é delicioso e tem famílias que tomam com frequência, é hoje um dos vegetais que o Brasil exporta toneladas para o Japão. Os japoneses chamam essa planta de ginseng brasileiro. Ela é utilizada principalmente como um tônico, mas ela tem também outras aplicações, porque na verdade quando a gente fala de fitoterápico, a gente pode estar falando de suplemento alimentar e também pode estar falando de medicamento. Então, o uso do acônito pelos japoneses é principalmente como um tônico, porque os japoneses chamam essa planta de ginseng brasileiro. E aí eu fui aprofundando a minha pesquisa sobre essas plantas, principalmente sobre o que é popularmente chamado de acônito por eles, e eu vi que toda a produção brasileira é exportada, que a Fundação Oswaldo Cruz tem estudos sobre esse vegetal e que pede pressa na pesquisa para que possa ser patenteado, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cupuaçu. Não sei se vocês sabem a história do cupuaçu, que um exportador brasileiro, quando quis exportar o cupuaçu, que é um nome tupi indígena, não é? Açu significa grande. Viu que não podia exportar com esse nome, porque uma empresa japonesa já havia patenteado o nome cupuaçu como um produto extraído do cupuaçu que essa empresa japonesa já produzia. E isso foi um escândalo internacional. O Brasil passou 4 anos para conseguir revogar essa patente japonesa, dessa firma japonesa, não vamos falar de japonesa, não é? É uma firma, é uma empresa, tem interesses comerciais específicos e restritos que por vezes não são comungados por toda a população, mas conseguiu quebrar essa patente, porque o cupuaçu não poderia mais ser um produto brasileiro, mesmo que tivesse esse nome, ou seja, esse conhecimento acumulado por gerações e gerações no Brasil, inclusive pelos indígenas, de repente passa a ser apropriado por algumas empresas que vão buscar o lucro comercial e não vão compartilhar esse lucro com a melhoria das condições de vida dessa população. Olha, agora, o que gostaria que você falasse é o seguinte: como você fez essa ponte? Banda, música relacionada com planta medicinal. Pronto, aí você acha que do ponto mais alto Você amarrou tudo, falou muito bem, foi muito brilhante, como sempre, mas eu acho que isso aí é para o ouvinte ficar sabendo. Do ponto mais alto dessa colina. Ouvinte não, telespectador. Eu avisto Gravatá de Ibiapina e eu avisto o Sítio Cumbe. Sei. Depois que eu fiz esse reconhecimento da área agrícola da colina, eu fui até Gravatá de Ibiapina, eu fui conhecer a sede da banda. Gravatá de Ibiapina tem uma festa religiosa muito importante, muitas pessoas da região vão, e quando eu fui, eu conheci. A banda tocou? A banda tocou, e eu conheci e fiquei sabendo que aquela sede, a sede da banda, havia sido transformado, estava em processo ainda de transformação em ponto de cultura. E essa será a grande dívida brasileira com Gilberto Gil, com a política cultural instituída pelo ministro Gilberto Gil. Ele já sabe que a escola... a tarefa de lecionar da escola não vai cumprir o papel da produção do conhecimento, então ele transformou esses lugares em ponto de cultura. Ele deu o título de ponto de cultura. E sendo um ponto de cultura, é factível de você estabelecer uma relação institucional para o desenvolvimento do trabalho. Do mesmo jeito que o governo do PT teve a sensibilidade de criar o Bolsa Família,
que do ponto de vista macroeconômico, o volume de recursos é muito pequeno, mas mesmo assim é livrador de muita gente. Né? E é um programa que não deixa de ser keynesiano, porque amplia um pouco o mercado interno. Criou também, é uma coisa análoga, esses pontos para suprir, não é? Exatamente o ensino como um todo, que ainda é muito cheio de falha. Porque na verdade a produção do conhecimento não pode estar restrito a um modelo de escola que já nem cumpre o seu papel. Então o ponto de cultura hoje vem cumprindo esse papel. Então eu procurei aquele ponto de cultura, eu procurei a banda, eu procurei os integrantes e disse que eu tinha esse conhecimento sobre as plantas medicinais e se eles não gostariam de fazer esse trabalho. E eles disseram que sim, e nós começamos o trabalho e aí eu submeti esse trabalho a um concurso instituído pela Funarte. Funarte é federal. Funarte é federal, ligada ao Ministério da Cultura. E aí eu submeti esse trabalho ao Ministério da Cultura e eu fui premiada, quer dizer, o trabalho foi premiado. A produção desse conhecimento com essas bases, aglutinando principalmente mulheres que tinham conhecimento sobre plantas medicinais e um outro grupo que tinha conhecimento sobre música, a interseção entre esses dois conhecimentos foi uma coisa reconhecida pelo Ministério da Cultura e por isso esse trabalho foi premiado. Então, esse trabalho, o pessoal da banda foi tocar no sítio 2 vezes e o pessoal dos sítios foi até a sede da banda 2 vezes. E em cada momento de encontro nós estabelecíamos programações diferentes, inclusive o esforço de alfabetização dos agricultores, do grupo de agricultores, a partir do conhecimento que eles estavam produzindo. Porque quando eles me davam a informação, eu fazia o registro escrito e eu sugeria que eles lessem, que eles que apresentassem o conhecimento para a banda. E aquele conhecimento estava escrito, a maior parte não sabe ler, ou pelo menos tem aquela leitura que não chega nem a ser funcional, mas é capaz de identificar palavras e decodificar algumas expressões escritas. Então, eu percebi que houve um esforço de alfabetização por parte do grupo que tinha uma escolaridade menor. E o pessoal da banda, que também não tinha nenhuma informação sobre biologia, sobre o conhecimento científico, sobre a produção do conhecimento, sobre como o conhecimento se interliga para fazer produzir a riqueza que hoje o mundo contemporâneo desfruta, e isso foi muito motivador. Então, o grupo, eu me lembro do dia em que as mulheres apanharam, tinham na mão uma partitura, e aquilo para elas elas não conseguiam compreender o que era uma partitura. Então, o maestro da banda explicou para aquele grupo o significado das notas musicais. E isso gerou uma conversa. Tanto que hoje as pessoas são capazes, não de ter um conhecimento profundo, mas elas já não são leigas, elas já não se inibem diante daquele conhecimento. A banda tem quantas pessoas? Hoje está congregando quase 40, mais de 40 pessoas fixas, não é? Fixas que vão regularmente aos ensaios. As 40 pessoas, quantas são agricultores e quantas não são? Mais ou menos, about. Vamos dizer que alguns, talvez uns 5 ainda tenham atividade agrícola. A maioria outros, não é. Outros já trabalham para as confecções de Santa Cruz do Caparibe e Toritama. Tem uns que são pedreiros. Mas isso é importante. Tem um que é professor da escola. Mas é muito bom, porque faz com que essas pessoas que não tinham esse conhecimento agrícola, apesar de morar nessa região agrícola, passem a ter uma série de conhecimentos a respeito das plantas medicinais que estavam ali junto deles e eles nem sabiam direito. Sobretudo que eles percebam que aquele conhecimento que eles detêm é importante. Que tem uma dimensão universal. Que quando eles ouvem falar, quando os conceitos de macroeconomia são apresentados como verdades únicas, eles se sentem inseridos naquele contexto. Não é? É o esforço da inclusão pela percepção da importância do seu conhecimento. Não pela importância da riqueza que você já acumulou, mas do conhecimento que você detém.
Isso é eu penso que foi o trunfo maior desse Sônia, trabalho. eu gostei muito da sua entrevista, achei excelente. Achei que você conseguiu dar uma visão boa e não ficou só no tempo, podia ser uma coisa só descritiva, né? Ficar dizendo a banda é assim, assim. Não, conseguiu fazer um link entre a banda e o contexto mundial de hoje, o problema dos remédios e o problema da distância muito. Eu acho que o mais importante da sua entrevista é mostrar a distância muito grande das pessoas do conhecimento, que elas estão próximas do conhecimento e não sabem. E não sabem. Na verdade, o conhecimento se origina de uma praxis. De uma praxis, exatamente. Isso aí Marx já dizia, né? Mas, então, Marx e outros pensadores, né? Quer dizer, você que foi muito boa a sua entrevista, e agora faça suas despedidas ao público e aos telespectadores. A sugestão que eu faço é que a gente consiga se despir de uma série de preconceitos. E aí, pensando literalmente, preconceitos. E que a gente observe os fatos e o que está em nosso entorno como algo que pode nos trazer aquilo que a gente procura e não percebe qual é a direção dessa busca. Então, da mesma forma como os holandeses perceberam as plantas medicinais, como os primeiros portugueses perceberam, e que como os alemães tiveram a perspicácia de patentear, que a gente busque a nossa riqueza a partir de um conhecimento que a gente já detém e que a gente tente maximizar isso que já é nossa propriedade, já é nosso pertencimento. Aliás, a palavra economia significa isso, não é? Significa o gerenciamento da casa, o gerenciamento do pertencimento, o gerenciamento da nossa propriedade. E que a gente passe a pensar a nossa economia a partir dos nossos pertencimentos e não dos pertencimentos alheios, porque a gente fica sempre numa condição, quando a conjuntura está apontando para a nossa biodiversidade e para a nossa sociodiversidade, que saibamos fazer uso dessa, saibamos nos comportar bem nessa conjuntura que nos é favorável. É isso, agradeço a você, também, Abelardo, agradeço às pessoas que possam estar nos ouvir diante desse depoimento e agradeço sobretudo àquela população do sítio Cumbe e de Gravatar de Biapina que me possibilitou o trabalho e a reflexão. Eu agradeço a você pela sua brilhante entrevista e que outra vez você venha aqui. Obrigada a vocês.